nesse dia de glória para o povo brasileiro. Jair Bolsonaro, Jean Willis. A votação do impeachment trouxe à luz dois personagens antagônicos. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou constrangido. Tem um nome que entrará para a história nessa data. Eles representam lados opostos da política, mas não só dela. Dessa eleição indireta, conduzida por um ladrão, urdida por um traidor, conspirador e apoiada por torturadores, covardes, analfabetos políticos e vendidos. Quem achava que esse processo de impeachment era para combater a corrupção está desmoralizado porque os corruptos estão conduzindo esse processo. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Para que a democracia daquele país seja preservada, no meu entender, vale um tratamento mais do que enérgico, que alguns falam que é tortura. Qual o limite entre tratamento enérgico e tortura? Não tem limite, Gabriel, não tem limite. Alguém elogiar esse homem e tratá-lo como um herói na votação, na hora de uma votação do impeachment, o país inteiro assistindo, é algo abominável. O Brilhante Ustra não teve, até a morte dele, nenhuma sentença transitada em julgado. Então, ele foi rotulado de torturador. O coronel Brilhante Ustra torturou a Melinha, que é uma das sobreviventes, na frente dos filhos dela, ela na cadeira do dragão. Ele torturou mulheres grávidas de 7 meses. Esse homem é um monstro. Nunca fui um assassino. Se você for em Bangu agora, presídio aqui no Rio, um complexo, e perguntar para qualquer preso lá, você está sendo torturado e maltratado, ele vai dizer que sim. Então não foi política de Estado do governo militar a tortura. Hoje, está lá na presidência da República, ela pertenceu a 4 organizações terroristas que tinham no seu programa isso, implantar o comunismo no Brasil. Divergem em tudo o que são e tudo o que pensam. As pessoas não gostam de mim, a minha simples presença na Câmara incomoda, porque essas pessoas gostariam de ver os homossexuais em lugares subalternos, exercendo posições subalternas. E eu sou uma autoridade da República. E eu não sou qualquer autoridade da República, eu sou um cara com estofo intelectual, eu tenho formação intelectual, eu sou professor universitário, eu tenho livros publicados, eu leio, eu estudo, eu tenho conhecimento. Isso incomoda? Isso incomoda. Qual é a maneira correta de descrevê-lo? Eu sou o capitão Jair Bolsonaro, que pretendo disputar as eleições e, caso chegue, cumprir os seus compromissos. São inimigos declarados. Você quer queimar outro, você vai queimar a porra! Eu seria indiferente a esse homem se ele não tivesse o tempo inteiro tentando me prejudicar, me destruir, me desonrar. Eu nunca fiz nada para esse homem. E a partir do momento que eu pisei os pés na Câmara dos Deputados, ele começou a me insultar, ele começou a me difamar. O senhor o assediou moralmente? Nunca assediei o Jean Willis moralmente. Segundo ele, isso vem acontecendo pelos últimos anos. Ele se vitimiza. O que eu não admito no Jean Willis, não topo com ele, são as suas ideias, são os seus projetos. Esse homem me difama, me insulta desde o meu primeiro mês de mandato, no meu primeiro mandato. E nesses anos todos eu venho ouvindo essas violências e suportando elas. Isso foi crescendo entre você? Muitas vezes eu tive que sair das comissões, das sessões das comissões, por causa das ofensas que ele praticava. Eu saía da comissão. Eu acho engraçado que o deputado Jair fala Bolsonaro, e sai como respeito. sempre, né? Deputado Jair Bolsonaro. Por que Jean Willis incomoda tanto o senhor? Não, a mim não incomoda em absolutamente nada. Ele é minoria na Câmara. As suas ideias não vão para frente, graças a Deus. Canalhas! E o dia da votação terminou assim. Em um plenário lotado, Jean Willis se aproxima e cospe em Bolsonaro. Quando você cuspiu, você chegou a pensar, puxa, eu fui longe demais? Não. Não? Não. Longe demais foi ele. Eu demorei de cuspir na cara dele. O que está por trás desse gesto agressivo? Como é que o senhor interpretou essa atitude dele? Olha, não dá para você admitir, não é dentro do Congresso, em qualquer lugar nenhum, essa cusparada. Eu acho que é tão ou mais grave que um soco na cara até. Lógico, o sangue subiu à minha cabeça, mas eu me controlei. No dia da votação, ele te ofendeu? Sim, ele me xingou no dia da votação. Do quê? De viado, de queima-rosca. As imagens não mostram isso. As imagens mostram isso sim, tem vários anos. Mas não dá pra perceber ele te xingando. Sim, porque ele xingou, o método dele é xingar baixo. Ele passou, quando eu passei por ele me xingou, quando eu voltei, ele me xingou. E aí, quando eu virei pra ver de onde vinha o xingamento, ele virou pra mim e fez tchau, querida. Tchau, querida, teu amor! Tchau, querida! E aí eu cuspi na cara dele. Aí o sangue ferveu.
O sangue ferveu. O senhor o insultou? Não, falar tchau, querido, isso está no linguajar popular. Eduardo Bolsonaro, por que você cuspiu no Jean Willis? Na verdade, ali foi um ato reflexo. É a mesma coisa, Gabriel. Se entrar alguém aqui e quiser fazer alguma maldade, não só com meu pai, mas com relação ao senhor, se eu me deparar com uma injusta agressão dessa, de fato, eu vou ter uma reação. Eu não vou pedir desculpa para o Jean Willis. Essa é a questão. Se eu faria de novo, não sei. Uma história de idas e vindas. Eu seria indiferente a essa caricatura, a essa bizarrice, se ele não estivesse despertando um fascismo no Brasil. Eu seria indiferente a ele se esse exército de adoradores, de pessoas descerebradas que aplaudem ele, não estivesse me atacando e me difamando nas redes sociais, nem me ameaçando de morte. Tchau, querida, teu amor! Tchau, querida! A bandeira deles, tá certo? É que o kit gay e o kit hétero também, que agora existe, isso daí, acredite se quiser, pode ser aplicado a partir de crianças de 6 anos de idade. Nós não podemos admitir. Isso é glamorizar a pedofilia? Olha, é você relativizar. A educação sexual que leve as pessoas a entenderem como funcionam seus corpos, a reconhecerem que há uma diversidade de sexualidades, né? Que a sexualidade não é só heterossexual, que há homossexuais, que há bissexuais, que as pessoas compreendam que existem as pessoas transgênero, né? Que elas são uma realidade. Se o senhor tivesse um filho homossexual, o senhor realmente daria porrada, como o senhor declarou? Olha, eu entendo que o garoto, a partir desde cedo, tem que ser educado da forma de ele ser homem ou ser mulher. De trajetórias distintas, de homens que sempre provocam reações fortes. A Constituição é clara. O impeachment só pode acontecer se o presidente da República cometer crime de responsabilidade. A Lava Jato não apontou nada, nenhum crime sobre a Dilma. Não há crime, ela não pesa sobre ela nenhum crime de responsabilidade. Nada. A Dilma pode ser incompetente, Dilma pode fazer um péssimo governo. Eu até concordo que ela faz um péssimo governo. Para mim é um motivo de satisfação, porque ele está torturando a todos nós do Brasil. Com desemprego, com a miséria crescente, com a falta de perspectiva para os jovens, com ataque à família brasileira, que ela não respeita. É como se fosse uma vingança, um dia de vingança. Não. É o que ela está colhendo o que ela plantou. De aprovação ou de repúdio. Bolsonaro já deu declarações homofóbicas pavorosas, já disse que criança se torna gay por falta de porrada, incentivando, portanto, a violência contra a criança. Entendo que sou a voz de grande parte da família conservadora brasileira. Naquele tempo, Gabriel, o professor era respeitado na sala de aula. Hoje está preocupado em não apanhar. O número de seguidores deles só é proporcional ao de aniversários. Porque esses setores usam de má fé, porque esses setores mentem, porque esses setores não sabem debater ideias, porque eles sabem que se fossem debater argumentos, eles perderiam no debate. O que o senhor diria para os familiares das pessoas que foram torturadas pelo coronel Ustra e, evidentemente, ficaram ofendidas com a sua declaração? Dizer para eles o seguinte: se os teus familiares fossem vitoriosos naquela guerra de 64, nós todos, 99% da população brasileira, estaria sendo torturada e vivendo no regime igual ao cubano. São personalidades radicais que geram emoções fortes. Falar em mau comportamento diante daquela Câmara, Cabrini. Falar em mau comportamento, dizer que o cuspe é inadequado quando o presidente da Câmara é acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Falar em inadequação quando uma pessoa vai ao microfone e evoca a memória de um torturador como um herói. Cabrini, que história é essa? Em que mundo de inversão de valores a gente está vivendo? 90% da população não suporta mais ela. E democracia é vontade popular. Pela nossa liberdade. Comportamentos que os distanciam e, ao mesmo tempo, os aproximam. Eu sou a prova viva de que ser homossexual não é um destino imperfeito. Quantas vezes você já ouviu aqui dentro que você quer desestruturar as famílias? Muitas vezes. Eu ouço isso o tempo inteiro, que eu sou uma ameaça à família. Para Jean Willis, o Congresso é homofóbico. O senhor concorda com isso? Um parece tirar do outro o máximo de suas convicções e trincheiras. Bolsonaro não é um demente, não é alguém incapaz que não sabe o que está fazendo. Bolsonaro sabe o que está fazendo, Bolsonaro sabe para quem está falando. Por que o senhor é citado por 8% dos brasileiros como presidente numa pesquisa? Olha, eu sou bem citado, inclusive, dado quem eu sou. Eu acho que eu não sou nada perto do cenário político nacional, porque eu nunca fui como os demais. O senhor é candidato? Segundo o meu partido, me darão a legenda
em 2018, caso eu aumente mais 2% nessas pesquisas. Vamos tentar entendê-los. É um desafio e tanto. Ele está mandando um recado para o eleitorado dele. Ele está mandando um recado para a parte fascista da população brasileira. O senhor anda armado? Na maioria das vezes, sim. Por quê? Eu tenho porte de arma, eu sou uma pessoa avisada, cabelo. Eu não vou choramingar por aí que estaria sofrendo uma ameaça. O senhor teme pela sua segurança? Eu tenho que não dar chance, né, pro azar. Eu armado, eu sei que eu tenho 2, 3% de chance de me dar bem. Boa noite. No Conexão Repórter de hoje, a reportagem especial Os Antagônicos. Os dois são inimigos declarados. Em um momento crítico da história do Brasil, eles simbolizam ideias extremas que se contrapõem. Uma guerra de posicionamentos que revela muito do que está em jogo no país. Aqui, Roberto Cabrini. Esse é o Conexão Repórter de hoje. Vários encontros para desvendar personalidades complexas. Primeiro em Brasília, onde estão seus gabinetes. E nesta semana no Rio, a base dos dois. Boa tarde, capitão. Esta é a fortaleza de Jair Bolsonaro, a casa dele no Rio. Não é uma satisfação, estou sempre pronto a... Pronto a abrir o coração? Boa tarde, Jean. Como vai? Este é o reduto de Jean Willis. Seu escritório também na cidade maravilhosa. Explique o seu discurso inflamado ao votar. Meu discurso inflamado ao votar? Eu volto não ao golpe e durmam com essa, canalhas! Olha, meu discurso inflamado era porque eu estava vendo, e estou vendo, na verdade, um golpe acontecer. Um golpe ser perpetrado contra a democracia. Jean Willis, baiano de Alagoinhas, 42 anos. Homossexual assumido. Primeiro parlamentar eleito defendendo a causa LGBT. Já esses corredores do Congresso estão, de certa forma, impregnados com homofobia? Olha, de certa forma, sim. Porque a homofobia ela é social, ela é institucional e a Câmara dos Deputados, né, o Congresso Nacional, faz parte da sociedade. Então, a homofobia... Em nome dos direitos da população LGBT, do povo negro exterminado nas periferias, dos trabalhadores... São pessoas que não gostam de mim, porque eu sou homossexual, que não gostam de mim porque eu sou homossexual numa posição de destaque, de prestígio. Defina a homofobia. A homofobia é algo que você aprende. Se desde pequeno você cresce num mundo em que os homossexuais ou são invisíveis ou são representados da pior maneira possível, como criminosos, como marginais, como párias, como doentes, como pecadores, você vai crescer tendo aversão a esse segmento da sociedade, a esse grupo. Então, quando a pessoa acha, por exemplo, que um gay não nasceu para ser deputado federal, ela está sendo homofóbica. Você já ouviu isso? Já ouvi isso. Descreve onde nós estamos aqui, Jean. Bom, aqui é o Salão Verde da Câmara. É o lugar onde, em geral, a imprensa faz entrevista com os deputados, onde o presidente da Câmara faz sua coletiva. É um lugar lindo, assim. Você se sente confortável aqui? Olha, não me sinto absolutamente confortável. Não é o melhor lugar para se estar, mas é o lugar necessário para se estar. Talvez você não possa entrar aqui no plenário porque você não está de gravata. Ou seja, a liturgia do cargo dá importância à gravata para o acesso ao plenário, dificulta o acesso das pessoas ao plenário, mas olha, tem deputado aqui acusado de corrupção, né? Então você vê como são a ordem das coisas, as contradições, né? Você se sente discriminado aqui? De certa maneira, só não sou mais porque eu sou um cara preparado, modéstia à parte. Lidar comigo não é fácil. Eu sou um cara preparado, intelectualmente preparado, eu sei brigar pelo que eu acredito. Eu sou oposição ao governo. Você não apoiou o impeachment? Mas não vou apoiar o impeachment, porque o impeachment não é justo, Cabrini. O impeachment é um golpe. Não se trata de julgar a competência da presidenta, não se trata de julgar que há pessoas corruptas no governo Dilma. As pessoas corruptas do governo Dilma foram punidas e estão sendo punidas. A Operação Lava Jato prendeu um tanto delas. Claro que de maneira Você bastante confia seletiva. 100% na idoneidade da presidente? Olha, até o momento eu confio 100% na idoneidade da presidenta. Até o momento, porque nenhuma prova foi apresentada contra ela. Professor universitário e jornalista. Mestrado em Letras e Linguística. Deputado federal pelo PSOL do Rio, com 145 mil votos.
Qual foi a pior coisa que você ouviu aqui? A pior coisa que eu vi aqui foi do deputado Jair Bolsonaro, né? Que me chamou de viado escroto e disse que meu pai não tinha orgulho de ter um filho como eu. Quer dizer, eu achei ofensivo não só a minha pessoa, mas a meu pai. Ele não conhece meu pai, não conheceu meu pai, para afirmar que meu pai não tem orgulho de ter um filho gay. Jair Bolsonaro fez carreira no Exército, onde chegou a ser capitão. Não tem nada a ver com homossexual. Eu quero que eles sejam mais do que felizes. Quero que sejam felicíssimos. Mas, por favor, não queiram impor esse comportamento dentro das escolas. O senhor é homofóbico? Não. Digo mais, muitos gays votam em mim. Tem um site gays de direita que o pessoal me apoia. O meu voto é sim! Capitão Jair Bolsonaro, como é que o senhor explica o seu discurso na votação do impeachment? Eu costumo dizer que tem algo tão ou mais grave do que a corrupção no Brasil. É a questão ideológica. Eu até dou graças a Deus a descoberta do grande esquema do mensalão, bem como do petrolão. Caso contrário, eu acho que nós estaremos muito perto da Venezuela hoje em dia. Tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. É um homem merecedor da sua homenagem? Da homenagem pela forma como conduziu, sim. E eu duvido qualquer um do povo dizer que eu estou errado. Mesmo ele estando envolvido em escândalos de corrupção? Cada caso é um caso, eu costumo dizer. É a mesma coisa que um centroavante perna de pau que faz um gol de canela. Ele é carregado nos ombros pela cidade ou no carro de bombeiro por aquele ato. Ele nasceu no interior de São Paulo, mas construiu sua vida no Rio. Jamais passa despercebido por onde vai. Quando eu sou recebido no aeroporto, Gabriel, eu sou recebido como popstar. Exalta sempre os valores da família. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ao mesmo tempo em que defende a tortura como método válido. Ele não é torturador porque não tem uma sentença contra ele. E eu tenho imunidade. E, colega da ordem, quando ele faleceu ano passado, eu discursei na tribuna da Câmara e elogiei a vida pregressa do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra como um herói do Brasil. Já foi chamado de homofóbico. Quantos filhos o senhor tem? Eu tenho 4 homens e uma menina agora maravilhosa de 4 anos de idade. Se um dos seus filhos fosse homossexual, o que o senhor faria? Eu não acredito que seja, tanto é que eles me acompanham, né? Se fosse. Eu não acredito nisso. Tem certas coisas que você tem que acontecer para você pensar, ok? Eu não sei como eu me comportaria numa situação dessa. Mas a educação que eu dei e a mãe deles também deu, eu não acredito que corra que tenha essa possibilidade. Tudo bem? Defensor entusiasmado da ditadura militar. Estamos nos aproximando do gabinete do deputado Jair Bolsonaro. Suas marcas estão impressas aqui no seu território. É aqui uma parte ideológica para cá, né? Admirador dos presidentes dos anos de chumbo, para os quais bate continência até hoje. O que eles representam para o senhor? Representam amor à pátria. Eles são pessoas que eu tenho como exemplo. O Médici, o Figueiredo. Como capitão, minha continência aos 2 e aos outros 3 que não estão aí também. Bolsonaro e suas posições radicais têm uma legião de seguidores nos subterrâneos do Congresso. Aqui é a coluna vertebral da Câmara dos Deputados. Aqui onde realmente os projetos são debatidos, né? E, tudo bem? Ué, o que é isso? O que é isso aí? Agora de honra aí, aqui nessa sala, funcionando a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, em 2010, que eu descobri que eles já estavam lançando o que passou a ser conhecido depois como kit gay. O que incomoda tanto o senhor no kit gay? É a questão da garotada. Um garoto de 5, 6 anos de idade não está em condições de achar o que está certo, o que está errado nessa questão de voltada ao homossexualismo. Se o senhor tivesse um filho homossexual, o senhor realmente daria porrada, como o senhor declarou? Olha, eu entendo que o garoto, a partir desde cedo, tem que ser educado da forma de ele ser homem ou ser mulher. Tá? Um tapa no bumbum, uma bronca, isso não é porrada, é maneira de educá-lo.
Se o moleque é extremamente violento, você pode mudar esse comportamento dele. O senhor parte do princípio, então, que homossexualidade é uma questão de educação? Sim. Que pode ser consertada através de castigos físicos? O pai tem que ser presente. Não é castigo físico. Eu acho que um corretivo, não vou falar em castigo físico, é um corretivo. O fascismo é um mal que tem que ser combatido desde já para que ele não cresça. Mas o fascismo está aí. Há fascistas do Brasil, os fascistas são os eleitores dele, e a gente precisa defender a democracia. Esquerdista de mensagens claras e convicções. Na educação que eu tive que meus pais me deram, a gente não tem que se submeter a humilhações durante toda a vida. A gente tem que aprender a reagir à injustiça. O senhor o persegue? De jeito nenhum, não quero nem saber onde ele está. Eu quero mais que ele seja feliz, pô. Vai ser feliz sem problema nenhum. Ele pouco parece se importar de ser chamado de ícone anti-gay no Brasil. E sua fama não termina aí. Não se pode negar a penetração de suas teses. Ele é um astro da extrema-direita. Atualmente está no Partido Social Cristão, um conservador contumaz. O senhor é a favor da adoção de filhos por casais homossexuais? Não, se dependesse de mim, uma proposta nesse sentido jamais seria aprovada. Eu declarei certa vez que um filho meu, de 5 anos de idade, eu não deixaria brincar na casa de outro moleque de 5 anos adotado por um casal gay. Por quê? Ele poderia chegar em casa, o meu filho, e falar o seguinte: papai, eu vi 2 homens se beijando na cozinha. Eu ia falar o que para ele? Se isso é normal, ele poderia na semana seguinte me procurar e falar: papai, eu estou namorando o Pedrinho. Olha os livros escolares agora aqui. Exemplo, uma sugestão de brincadeiras escolares. Temos aqui índios seminus, que é da tradição deles, brincando de gavião. E diz aqui o texto: faça uma fila indiana, todos nus, ficam bem agarradinhos junto do outro, e o último da fila é bem explícito: agarre com mais firmeza para não ser comido. E aqui embaixo agora, para surpresa, né? Diz o seguinte: você entendeu a brincadeira? Gostou dela? Convide seus amigos para brincar de gavião. Pelo amor de Deus! Mas as crianças não têm que ser ensinadas a não terem ódio contra pessoas de orientação sexual diversa? Você não pode falar nisso dentro da escola com a criança formando sua personalidade. Vai falar quando? Tá? Isso aí, os pais, deixa a criança crescer em paz, ela consolidar a sua formação. Nós nascemos homens ou mulheres. E numa tendência comportamental. Isso pode ser mudado na escola. Tá ok? E na escola não é lugar de fazer isso aí. Nesse Plano Nacional de Promoção da Cidadania LGBT é previsto cota para professor gay em escolas. De onde vem essa sua repulsa a homossexuais? Não tem repulsa, é a defesa das crianças nas escolas. É apenas isso, e defesa da família. No passado... Mas com isso o senhor não segrega os homossexuais dentro de uma sociedade? A escola não é lugar de você estimular esse tipo de comportamento. O que deve falar no professor sobre o assunto homossexualidade? No ensino fundamental, até a 9ª série, de 5 anos de idade até os 14, nada. Absolutamente nada. Que a partir dos 13, 14 anos de idade... Não deve falar pelo menos para que as pessoas aceitem outros de orientação sexual diferente da delas? Gabriela, o que é um menino, uma menina de 5 anos de idade? É um santo que está ali, é um anjinho que está ali. Mas ela sai na rua, ela vai ver um homossexual. Mas ela não sai na rua sozinha, ela sai com seus pais. Você acha justo eu com a minha esposa almoçando com minha filha de 4 anos e um casal, 2 homens, num restaurante, começar a trocar carícia do meu lado? E eu, caso eu mude de mesa, pelo projeto de lei 122, eu e minha esposa vamos para a cadeia 3 anos, inafiançável. É isso que eles querem? Aí eles estão provocando uma repulsa nossa para com eles. Restaurante não é lugar de você fazer isso aí. Isso vem acontecendo. Já aconteceu comigo. Embora tenha sido reeleito em 2014 como o deputado mais votado do Rio de Janeiro, com mais de 464 mil votos, em outros tempos, sugeriu que se fechasse o Congresso. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia
fazer festa e bater palma. Ele desperta em mim coisas que eu não gosto de sentir. Eu não gosto de sentir ódio nem desprezo pelas pessoas, mas eu sinto ódio e desprezo por esse cara. Acompanhamos a rotina deles no Congresso. Jean Willis. Olha só, essa casa ela é formada majoritariamente por homens brancos, ricos, heterossexuais e cristãos, a maioria, né? As mulheres, embora sejam maioria no Brasil, numérica, né, há mais mulheres do que homens, elas estão pouco representadas aqui. Jean, para o país mudar, em primeiro lugar, precisa entrar o assunto em pauta. Sim. Que tipo de dificuldade você encontra para colocar a homofobia enquanto crime na pauta do Congresso? O fato da gente não ser maioria, nós, os deputados mais progressistas e voltados para os direitos humanos, impede que a gente consiga, por exemplo, aprovar a criminalização da homofobia. A gente não consegue por isso, porque a maioria vai lá e vota contra. Você acha que vai vencer essa guerra? Eu não acho que eu vou vencer, porque a vida é feita de batalhas, né? Eu acho que a gente pode vencer batalhas. Algumas batalhas a gente tem vencido. E eu gostaria também de subir na tribuna para dizer, olha, a partir de hoje o Brasil é um país que reconhece plenamente os direitos das pessoas transexuais. Jair Bolsonaro. O senhor perdeu a primeira batalha na lei que criminaliza a homofobia. A lei passou aqui na Câmara. Nós cochilamos, vamos falar assim. Foi no final de 2010. Por que o senhor lutou tanto contra essa lei? Porque cria uma classe especial junto aos homossexuais. Eles não são diferentes de mim, de você, de quem quer que seja. Apenas porque dorme, vamos assim dizer, com uma pessoa do mesmo sexo. Nos corredores, eles procuram não se cruzar. Aqui dentro do plenário, os debates entre esses dois grupos são apaixonados, radicais e sem nenhuma perspectiva de entendimento. Deputado, o senhor senta do lado direito, Jean Willis senta do lado esquerdo. Vocês não têm a chance de vir até o centro para convergir? Olha, eu nunca fugi dele. Muito pelo contrário. Muitas vezes que eu entro aqui, eu cruzo no corredor, ele vira a cara para mim, ok? E eu estou disposto a conversar com ele. Eu não sou homofóbico, mas o que parece é que ele é heterofóbico. Conversar significa entrar em entendimento? Em algumas coisas até poderíamos, por que não? Por exemplo? Eu acho difícil, né? Vai depender do poder de persuasão dele. Nas propostas que ele Daquilo defende... que ele defende, o que o senhor poderia concordar? Vou falar dos projetos que ele tem aqui dentro, nada. Como, por exemplo, cirurgia de mudança de sexo para menores de idade, independente da vontade dos pais. Não posso concordar com isso daí. Você acha que um dia vai dialogar com Jair Bolsonaro? Ah, não. Acho dificílimo. Não vou dialogar, não. Porque, como eu disse para você, ele é uma expressão caricata do fascismo. O fascismo não abre diálogo, entendeu? Quem é mais radical, você ou ele? Eu não sou radical. Eu não me considero uma pessoa radical. Para ele, você é? Eu acho que ele é equivocado, ele não conhece os termos de radicalidade. Troca de acusações. Como é que o senhor vê as posições do deputado Jean Willis? Eu não entendo, não sou como ele, que acha que a criança nasce homossexual. Eu acho que é um comportamento. É a família que leva isso aí. Eu sou a prova viva de que ser homossexual não é um destino imperfeito. Quantas vezes você já ouviu aqui dentro que você quer desestruturar as famílias? Muitas vezes. Eu ouço isso o tempo inteiro, que eu sou uma ameaça à família. E como é que você vê essa acusação? Como uma estupidez. Como uma acusação desonesta e estúpida. E mentirosa. Porque não é verdade. Ao contrário, eu quero proteger todas as famílias. Como eu disse para você, a família vem mudando. Uma mulher que cria filhos sozinha é uma família. Um pai que cria os filhos sozinho é uma família. Uma avó que cria os netos só porque os pais faleceram é uma família. Um cara que se separou da mulher dele e teve filhos com outra mulher forma uma família estendida. Ou seja, nós temos hoje diferentes arranjos familiares. Por que a gente vai deixar de fora as famílias homoafetivas? Para Jean Willis, o Congresso é homofóbico. O senhor concorda com isso? Ela é institucional e a Câmara dos Deputados, né, o Congresso Nacional, faz parte da sociedade. Então há homofobia aqui. Eu acho que para ele o Congresso é heterofóbico. Porque eu não vejo ele discutindo com outros parlamentares, a não ser daqueles restritos círculos de amizade dele de alguns deputados de esquerda. Fogo cruzado. Que pergunta você faria a Jair Bolsonaro? Sua estupidez tem limite? Porque deve ter um limite para a estupidez dele, né? O deputado Jean Willis perguntou ao senhor qual o limite da sua estupidez. Olha, eu vou falar do limite da hipocrisia dele com essas propostas. Que pergunta o senhor faria ao deputado Jean Willis?
Joelhis, você sabe que é uma criança de 5 anos de idade ter acesso a esse tipo de material? Você acha justo isso? Isso não é uma covardia para com os pais que estão trabalhando, pagando impostos, para te dar esse salário maravilhoso que nós temos na Câmara? Discursos inflamados. E só para desfazer esse preconceito, eu sou filho de um casal heterossexual, e todos os homossexuais que existem no mundo nasceram não de chocadeira, nem por geração espontânea, mas de casais heterossexuais. Então isso quer dizer que a orientação sexual dos pais não influencia na orientação sexual dos filhos. Qual a diferença entre o senhor e ele? Eu sou autêntico. Eu defendo a família, tenho vergonha na cara. Jean, você se sentaria à mesa com Jair Bolsonaro para discutir a aprovação de um projeto? Não. Em hipótese alguma? Em hipótese nenhuma. Hipótese nenhuma. E se ele te estendesse a mão? Olha, se ele me estendesse a mão e fosse honesto, se ele parasse de dizer que os homossexuais são homossexuais por falta de porrada, ele teria todo o meu acolhimento. Mas realmente eu falei essa frase. Como é que você encara essa frase? Eu encaro como mais uma das muitas estupidezes que ele diz, e mais uma das irresponsabilidades, porque, como eu disse para você, é um cara que não pensa em como essa frase vai impactar na pessoa que está ouvindo ele, né? O cara lá do interior, ignorante, que tem um filho gay em casa, pode matar esse filho. Qual foi a campanha de ódio que mais te machucou? É essa que me associa à pedofilia, e que com certeza partiu da família Bolsonaro, né? Dele e dos filhos dele, e da rede que ele sustenta. Sabia que ele o acusa disso? Não sabia. Tô sendo surpreendido. Diz que o senhor espalhou o boato de que ele é pedófilo. Ele quer pegar a classe de homossexuais ou quem pratica o sexo, né, com a pessoa do mesmo sexo, e colocar contra mim. É apenas isso. Joelhis, vá ser feliz. Agora, a partir do momento que você estimula isso nas escolas, você está estimulando a pedofilia. Isso você não perdoa. Não tem como perdoar isso, né? Nervos à flor da pele. Eles estão nos provocando, estão nos afrontando. Cuida da tua vida. Eu quero que os homossexuais sejam felicíssimos. Mas, por favor, respeite. Mas o senhor quer a distância deles? Não. Não posso falar com um cara desse, né? Não posso depois trocar tapinhas nas costas e beber cafezinho com ele. Não, isso é sério. Pode me chamar de homofóbico, porque eu mato no peito, meu couro é duro, tá ok? Mas sei que estou sendo agredido, estou me tornando uma vítima da sociedade para defender o filho exatamente dos que mais necessitam. Embates. Essa verdade nós temos que botar para fora. Você tem orgulho daquela bandeira? Dessa aqui? Muita. Tenho muito orgulho dessa bandeira. E eu vou dizer, tem uma frase do Internacional que combina muito comigo. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Não fuja à luta, Cabrina. Jamais. Jamais. A minha vida sempre foi uma luta. Eu não vejo uma mulher grávida falando, o meu quarto tem as cores do arco-íris, porque ele vai decidir o seu sexo no futuro. Não, ou ela pinta de azul ou de cor-de-rosa no seu quarto. E espera aquela criança com todo carinho, de modo que ele seja no futuro um homem útil à sociedade pelo seu conhecimento, pela sua profissão, e não pela sua opção sexual. Essa é covardia essa criança! Covardia! Você quer queimar a outra, vai queimar a porra! Ele é um criminoso, porque ele é um mentiroso, porque o modus operandi dele, o método de trabalho, é a difamação. Ele foi escolhido por internautas como o melhor deputado de 2012. O grande prêmio do Big Brother Brasil. Ganhou popularidade também por uma participação no programa Big Brother Brasil, da Rede Globo. Com 55% dos votos, foi Jean Willis. Bolsonaro não pensou duas vezes. Aqui ele filma Jean Willis dentro do avião. Bolsonaro alega que ele se recusou a ficar ao lado dele, como indicava seu assento. O lado dele mudou de assento aqui. 12B. Quem é o preconceituoso questionou. Do meu lado aqui, mudou de assento. Eu estou me sentindo discriminado. Imagine se fosse o contrário.
Eu entrei filmando. Mas o senhor sabia que ele ia sentar ao seu lado? Não. Eu senti essa possibilidade. Mas o senhor filmou por quê? Porque eu sabia, caso eu tirasse do lado dele, e estava do lado dele, por coincidência, ele levantou-se. Eu me sento onde eu quiser e você não sentaria do lado de uma pessoa que lhe assedia e lhe insulta o tempo inteiro. Você trocaria de lugar. E que moral tem esse homem para dizer, para reclamar de eu sair do lado dele, esse fascista, se ele disse que mudaria de vizinhança caso tivessem vizinhos homossexuais? E o senhor diz no vídeo que foi uma discriminação da parte dele? Foi, mas não há a menor dúvida. Porque se eu que faço aquilo, eu estaria junto à grande parte da mídia, que dá muito mais atenção para ele do que a mim. Se ele acredita na palavra dele muito mais do que na minha, nesses conflitos todos, eu estaria sendo processado por homofobia, por discriminá-lo, por ser preconceituoso, etc. Pesquisas o apontam com 8% das intenções de voto em uma eventual eleição presidencial. Por que o senhor é citado por 8% dos brasileiros como presidente numa pesquisa? Olha, eu sou bem citado, inclusive, dado quem eu sou. Eu acho que eu não sou nada perto do cenário político nacional, porque eu nunca fui como os demais. O senhor é candidato? Segundo o meu partido, me darão a legenda em 2018, caso eu aumente mais 2% nessas pesquisas. Tá? O senhor está com 8, se subir para 10? É muita coisa, Cabrini. O senhor acha que tem chance de ganhar? Cabrini, eu tenho que entrar pensando em vitória. Mas não vou fazer qualquer coisa até o diabo pela vitória. Não. 8% o apoiam. Quantos o rejeitam? Não, a rejeição tem uma pesquisa apenas, eu sei que era um dos menores pelo Datafolha, em torno de 3%, pouca coisa. O senhor acha que pode crescer? Eu acho que eu tenho que crescer porque eu tenho palavra, cara. E por que um político como ele tem 8% das intenções de voto numa eventual eleição para presidente? Porque há fascistas no mundo. Sempre houve. Não só no Brasil, mas em todas as... Até que ponto isso pode crescer? Isso pode crescer porque a gente viu o que aconteceu na Alemanha, né? Alguém tão caricato, tão abjeto quanto ele, que era desprezado, considerado, né, uma caricatura, chegou ao poder, ao fim e ao cabo, e instituiu um regime de terror, um estado de terror, estado nazista, que matou quase 10 milhões de pessoas, 6 milhões de judeus. E levou o mundo a uma guerra. Deputado Jair Bolsonaro, do PSC. O ápice da animosidade veio na votação do impeachment na Câmara. Perderam agora em 2016. Defensor do fim do governo petista e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Bolsonaro, entre outras coisas, ofereceu seu voto a um torturador histórico do regime militar. Do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. O meu voto é sim. Para você seria como aprovação da tortura? Claro que é. É apologia mais que aprovação. É apologia da tortura. É dizer que a tortura é algo aceitável, é algo que se possa aplaudir, é algo que se possa praticar. O coronel Brilhante Ustra torturou a Melinha, que é uma das sobreviventes, na frente dos filhos dela. Ela na cadeira do dragão, urinada, suja de fezes por causa dos choques elétricos. Ele botou os filhos de 4 e 5 anos para assistir aquilo. A presidenta Dilma levou um soco que quebrou a mandíbula dela de uma maneira irreversível. Ele pôs ela no pau de arara. Ele torturou mulheres grávidas, 7 meses. Esse homem é um monstro. Alguém elogiar esse homem e tratá-lo como um herói na hora de uma votação do impeachment, o país inteiro assistindo, é algo abominável. Ninguém poderá ser considerado culpado sem que tenha uma sentença transitada em julgado. E o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, em nenhum momento da sua vida, teve qualquer ação transitada em julgado. Então, ele não é culpado. Uma violência tamanha que ele praticou contra a memória do país, contra a memória das vítimas da tortura. O senhor identifica um saudosismo em relação ao regime militar? As saudades que o povo tem são dos valores. O coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi homenageado por Bolsonaro na votação do impeachment, chefiou de 1970 a 74 o DOI-CODE paulista, órgão de repressão política durante o regime militar. Hoje está lá na presidência da República, ela pertenceu a 4 organizações terroristas que tinham no seu programa isso, implantar o comunismo no Brasil. Em 2008, ele se tornou o primeiro militar a ser reconhecido pela justiça como torturador. O coronel morreu em 2015,
aos 83 anos. Por que era aceitável se torturar, na sua visão? Cabrini, todo mundo que passou por lá diz que foi torturado. Você ganha compaixão, ganha voto, ganha poder. O voto do deputado Jean Willis, do PSOL. Jean invocou suas ideias de esquerda, chamou a votação de farsa e seus defensores de canalhas. Em nome dos direitos da população LGBT, do povo negro exterminado nas periferias, dos trabalhadores da cultura, dos sem teto, dos sem terra, eu voto não ao golpe e durmam com essa, canalhas! A cena final é registrada em um plenário lotado. Jean Willis cospe em Bolsonaro. As imagens mostram o filho de Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, revidando e cuspindo em Jean Willis. Na verdade, ali foi um ato reflexo. É a mesma coisa, Gabriel. Se entrar alguém aqui e quiser fazer alguma maldade, não só com meu pai, mas com relação ao senhor, se eu me deparar com uma injusta agressão dessa, de fato, eu vou ter uma reação. Agora, não podemos esquecer que o ato inicial foi o deputado Jean Willis. Eles estão gritando aí. Eu tô falando alto porque eu tô sob gritos. Eles estão gritando, xingando. E apoiada por torturadores, covardes, analfabetos políticos. Havia ofensas durante seu discurso? Sim. Não desses que estão enquadrados, dos que estão do lado de cá, sabe? Assim, que não inclusive do Bolsonaro? Inclusive o Bolsonaro, que é capaz de conseguiu identificar a voz dele? Sim, claro. E do filho dele e de outros. O que eles diziam? Viado, queima-rosca. Aí eu volto, ó. Aí eu acabei de voltar. Aí, ó, tá vendo? Eu tava saindo aqui, ele me xingou, ele me xinga e acena com a mão. Você vai ver. Tchau, querida! Tchau, amor! Tchau, querida! Aí eu cuspi nele, aí o filho dele vem e me cospe. Essa foi a sequência. Eu não preciso dele para chegar lá, Cabelo. Eu acho que ele precisa Ele precisa do senhor? Ele precisa de mim. Por que precisa do senhor? Em todos os momentos. Por que ele precisa do senhor? Até pelo fato de você estar me entrevistando aqui, 30% da matéria ser em cima dessa causa, da cusparada dele para você. Você estava planejando esse cuspo? Claro que não. Claro que não, tá louco? Não. Foi de momento? Foi uma reação, sim, claro. Tipo uma gota d'água? Foi a gota d'água. Em relação às cenas de homofobia, mais uma vez as opiniões divergem. Uma situação e suas duas visões. Só que eu não sou homofóbico, eu não tenho medo de viado, entendeu? Eu sou contra homossexual. Olha o delírio da pessoa. Ele é contra o homossexual, não gosta de viado e não se considera homofóbico. Pisa. Dá socos. Eles batem com raiva, ódio, em 3 supostos gays. Um cai no chão e perde os sentidos. Se um dia vocês tiverem um filho homossexual, como é que vocês vão reagir? A educação vem de casa. O homossexualismo não é escolha. Eu falo por mim. Não nasce gay. Como é que tu vê isso? Não precisa chegar a esse extremo, mas tem razão quando falam que essa educação vem de casa. E não pode esses grupos querem impor um comportamento nas escolas com apoio do governo. Mais violência contra homossexuais em uma parada gay. De onde vem esse ódio? Vem, no meu entender, deles mesmos, ao querer impor seu comportamento para a sociedade. E um pai não admite isso. O crime contra as crianças é inadmissível. Deixe as crianças em paz, tire isso do currículo escolar. Por que esse preconceito contra homossexuais? Porque é a lei de Deus, cara. Não nasceu Adão e Ivo, não. Nasceu Adão e Eva. É droga, tá ligado? Os caras pegam assim, ó, seu filho de 12 anos, leva pro homossexualismo, mas chega lá, leva pra balada lá, pra aquelas baladas gay, é droga, é só coisa, só sacanagem, só. Não tem nenhuma coisa que presta, não. Por estupidez, não é só ódio, é ódio movido a estupidez, burrice. Então tem essa ignorância aí, né, de não saber o que é orientação sexual, identidade de gênero, Deus fez homem e mulher. Depois a ideia de demônio, né, se não foi feito por Deus, foi feito pelo demônio. Se é feito pelo demônio, não tem humanidade. Se não tem humanidade, justifica eu matar. Deputado, até que ponto esses grupos radicais que pregam violência contra homossexuais se inspiram em posições como as do senhor? Olha, eu sou a pessoa que está preservando a família. Eu tenho imunidade para falar. Gostem ou não gostem. De onde vem esse ódio?
Da ignorância, cara. Da ignorância. Esse ódio vem da maneira como você é educado nessa sociedade que marginalizou os homossexuais e que tem um discurso violento contra os homossexuais. Uma homofobia que é institucional, uma homofobia que está nas escolas. Quer dizer, a maneira como a professora reage a um aluno gay na sala. Eu preferia dele ser um ladrão do que um gay. Como é que o senhor vê essas opiniões? No Brasil se pensa dessa maneira e nós temos que respeitar a tradição e a cultura do povo brasileiro. As leis existem para proteger a maioria e não a minoria. E essa minoria quer se impor. E eles agridem a sociedade em muitos momentos. Que seja feliz na sua intimidade como nós héteros o somos na nossa. Um homem é cercado e espancado. Ele morre no hospital com traumatismo craniano. Razão: o simples fato de ser homossexual. O que vocês acham desses ataques aos homossexuais que têm sido comuns? Eu acho que é o seguinte, a sociedade se rebelando contra isso. O cara é uma criatura do inferno, uma criatura do demônio. Deus criou o homem e a mulher, não o homossexual. Ele diz que odeia homossexuais, que mata homossexual, mas não sou homofóbico. Então, isso também é muito comum. As pessoas praticarem homofobia e não se considerarem homofóbicas, não se considerarem homofóbicas, que é bem típico da estupidez. E, cara, eu vou te dizer, o ódio, ele é motivado pela ignorância. Os caras se agarrando, eles não se agarram de mãozinha dada, os caras se pegam mesmo, é coisa feia, é pudor. Por que as pessoas têm dificuldade com esse tipo de imagem? Olha, porque, no fundo, eles não querem isso na sua família. Qual pai tem orgulho de ter um filho gay? Não tem orgulho. Ele convive e deve respeitá-lo. Agora, eu nunca vi uma vale debutante de meninos gays patrocinada pelos pais. Alguém já viu? Se eles têm a livre expressão de ser homossexuais, a gente também tem a livre expressão de não gostar. Jean, você já foi vítima de violência semelhante? Olha, quando eu tinha 12 anos, violência simbólica eu sou até hoje, né? Eu digo violência simbólica é o insulto, a injúria, o xingamento, a ameaça de morte. Isso acontece o tempo inteiro, né? Inclusive, eu já protocolei alguns pedidos de investigação na Polícia Federal e já denunciei algumas figuras à justiça por conta das ameaças de morte. Mas como é que são essas ameaças de morte? Ameaça de morte, eu vou matar você. Havia um site, a gente conseguiu em 2011 prender 2 caras, um em Curitiba, outro em Brasília. Eles estavam articulados e eles alimentavam uma página de ódio a mim, né, especificamente, davam uma receita de como as pessoas me matar, uma página que incentivava o estupro corretivo de lésbicas. Vocês estão dispostos a quê, em nome dessa causa? Matar e morrer. Vai morrer tudo. Matar e morrer tudo. No seu dia a dia, você ouve ofensas desse tipo? Ouço ofensas terríveis desse tipo? Do tipo, você tem que morrer, viado tem que morrer, você é abominação do demônio, você ameaça a família, coisas desse tipo. É muito mais virtual. Ninguém tem coragem de me dizer isso cara a cara. O Brasil não está preparado para esse tipo de manifestação? Vai demorar talvez um século ainda. Não vai ser comigo. Só poderá ser considerado. Eu pegasse o... O senhor se preocupa com a sua segurança? Com a minha segurança e da minha família. Está sim. sempre armado? Na maioria das vezes que estou aí fora, sim. Tudo isso daqui a pouco. Aqui no Conexão Repórter. A gente já volta. O senhor se preocupa com a sua segurança? Com a minha segurança e da minha família. Está sim. sempre armado? Na maioria das vezes que estou aí fora, sim. O senhor tem uma arma aqui perto, por exemplo, nesse momento? Não, aqui perto não. Mas Apesar quando o senhor sai às ruas? Em qualquer lugar que eu vou, 99% das vezes eu estou armado. Que tipo de arma? É uma arma de porte comum, legal, né? Eu tenho direito a ela. Até que ponto o seu gesto foi quebra de decoro parlamentar? Meu gesto não foi quebra de decoro parlamentar, porque não havia decoro naquela sessão. Uma sessão presidida por um réu no STF pelo crime de corrupção, lavagem de dinheiro, inclusive em igreja evangélica, evasão ilegal de divisas, um cara que vem usando o cargo para salvar a própria pele da Lava Jato, uma sessão em que se sucederam discursos constrangedores por parte de deputados envolvidos em corrupção e até de apologistas da tortura. Naquele ambiente não havia decoro nenhum. Se não havia decoro, o meu gesto foi o gesto mais decoroso. Você não deve ser punido? Eu acho que eu não devo ser punido porque eu não cometi crime nenhum. Que tipo de contato o senhor teve com o Coronel Ustra?
Conversei várias vezes com ele por telefone, pessoalmente, e muitas conversas giraram em torno do passado, da vida profissional dele. Eu posso te garantir uma coisa, Cabrini. É um homem que morreu com a satisfação do dever cumprido. Agora, eu sentia nele uma certa amargura, que ele achava que devia ser melhor reconhecida por parte de alguns brasileiros que usufruíram e sabiam que, em grande parte, a democracia e a liberdade que hoje ainda vivemos, devemos fruto do trabalho em campo dele realizado à frente do doicote. Você não espera ser perdoado por ele, pelo seu gesto? Imagina, não quero ser perdoado por ele, nem peço perdão a ele por nada. Eu não me arrependo do meu gesto, Cabrini. Algum dia vocês poderiam fazer as pazes? A continuação da reportagem especial Os Antagônicos, em instantes. Você não espera ser perdoado por ele, pelo seu gesto? Imagina, não quero ser perdoado por ele, nem peço perdão a ele por nada. Eu não me arrependo do meu gesto, Cabrini. Algum dia vocês poderiam fazer as pazes? Eu aceito conversar com ele, Cabrini, sem problema nenhum. Eu cuspi na cara de um fascista. Eu cuspi na cara de um homem que pratica uma série de violências contra mim e contra outras pessoas. Eu cuspi na cara de um homem que ameaça a democracia brasileira. Se você gosta da democracia, se você acha que a democracia é um regime que tem que ser defendido, saiba que eu cuspi na cara de um cara que conspira contra a democracia. O senhor espera um pedido de desculpas dele? Não, não espero, jamais. Ele vai, eu nem quero, deixa, nem quero. O senhor pretende pedir desculpas a ele? Por que se ele cuspir em mim? Eu aguentei muito tempo, cara. E vou te dizer, sabe por que pessoas como você e como outras estão se dizendo chocadas com o cuspe? Porque esse país naturaliza a violência contra homossexuais. Entendeu? Esse país acha que homossexuais serem humilhados, difamados, insultados é algo absolutamente normal. Mas você não acredita que um cuspo seja reprovável, seja ele quem for? Não, não. Um cuspe pode ser uma resistência. Mas é um comportamento adequado dentro da Câmara? Volto a dizer, se não tivesse essas circunstâncias, não seria um comportamento adequado. Mas um cuspe na cara de um fascista, na cara de um torturador, na cara de alguém que insulta, o cuspe é legítimo, o cuspe é aceitável. Faria novamente? Naquelas circunstâncias, faria novamente. E não me arrependo em nenhum momento. A gente jamais poderia aceitar que um processo de impeachment vire esse circo grotesco, essa várzea que virou a Câmara dos Deputados, com justificativas do tipo, eu vou votar por conta do meu neto, do meu marido fulano e tal, do meu esposo e tal, e quando, na verdade, a questão que estava sendo discutida aqui nas pedaladas fiscais sequer eram citadas. Onde já se viu isso? O senhor acredita que a sua candidatura seja de fato viável? Eu acredito que sim, porque eu tenho ouvido, não só o povo, mas em especial quem produz, né? É o grande, o pequeno empresário, o comerciante, o agronegócio. E o senhor tem recebido apoio? É possível você atender. Quer ver uma coisa? O senhor tem recebido apoio de empresários? Agronegócio, em grande parte, tem uma simpatia muito grande, simpatia. Apoio financeiro, inclusive? Não, financeiro não tem apoio financeiro. Você não vai Mas eles vão apoiar uma eventual campanha? Estão propostos a isso. Mas financeiramente, inclusive? Eu digo uma coisa, Gabriel. Eu tenho como fazer uma campanha, se a internet não tiver, em parte, restrita até lá, sem gastar absolutamente nada nessa questão. O senhor se arrepende do seu discurso? Não, negativo. Faria novamente? Muitos falam que eu poderia ir para o 10 ali. Eu poderia fazer um discurso bastante conciliador, etc, etc. Mas eu não poderia fugir à minha naturalidade, é que eu sou. Eu não vou aceitar ser o Jairzinho paz e amor. Mas você tem prova de que ele está por trás disso? De orquestrar uma campanha contra você? Eu dei todos os indícios para a Polícia Federal. Você quer queimar a rua, você vai queimar, porra! Tá do William Hu. Senhor presidente, eu acho engraçado que o deputado Jair fala Bolsonaro, e sai como respeito. sempre, né? Deputado Jair Bolsonaro. Questões pessoais à parte, são mensagens que compõem a história política brasileira. Verdades e mentiras, convicções e contradições. Tudo faz parte de um cenário a ser compreendido, até porque não há democracia sem o direito ao contraditório. Aqui Roberto Cabrini, e esse foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite.